Começar a nossa aula de hoje, ainda em continuação à função afim, e é a nossa última aula do semestre, que na próxima aula eu vou fazer uma pequena revisão para a prova. Então nós vamos começar agora a última aula do semestre, que nós não encerra a função afim, não. Ainda vamos falar mais alguma coisinha de função afim, mas estamos caminhando para isso. E eu hoje gostaria de começar falando da caracterização da função afim. O que caracteriza uma função afim é uma progressão aritmética. Alguns de vocês talvez já saibam do que se trata, mas acho que a maioria não, porque a Tenente Priscila dá isso só no final do ano. Deixa eu tentar te explicar rapidamente. Sendo f de x igual a 3x, isso aqui é uma função linear, né? Se x é igual a 1, a imagem é 3. Se x é igual a 2, a imagem é 6. X é igual a 3, a imagem é 9. X é igual a 4, a imagem é 12. Repare o seguinte. Enquanto os elementos escolhidos do domínio estão numa progressão aritmética 1, 2, 3, 4, e por que estão numa progressão aritmética? Porque estão aumentando de 1 em 1. O mesmo se dá com as imagens, repare, 3, 6, 9, 12. Eles estão aumentando na razão 3, que é assim que se fala. Se eles estão aumentando na razão 3, isso caracteriza uma progressão aritmética, consequentemente caracteriza uma função afim. Isso é importante na hora que você vai resolver problema, saber se você pode ou não usar a função afim. Olha outro exemplo. f de x igual a 2x mais 4. Se eu fizer x igual a 0, a imagem é 4, x igual a 1, a imagem é 6, x igual a 2, a imagem é 8, x igual a 3, a imagem é 10. Repare que eu fiz 0, 1, 2, 3, as imagens tiveram o seguinte comportamento, 4, 6, 8 e 10, também em progressão aritmética de razão 2. Essa aqui, variando 1, 2, 3, 4. A imagem de 1 é menos 1, de 2 é menos 5, de 3 é menos 9, de 4 é menos 13. Repare que também as imagens prosseguiram numa progressão aritmética. Só que agora é uma razão negativa, né? Está diminuindo sempre. Menos 1, menos 5, menos 9, menos 13. Então já sabe, o que caracteriza uma função afim é a chamada PA. Vamos em frente. Bom, agora eu vou falar da sinalização da função afim, que é a introdução para a resolução das inequações produto e quociente. Eu já falei para você que se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. A sinalização ocorre do seguinte modo. Menos B sobre A é a raiz, né? Quando você iguala a zero, você obtém menos B sobre A. Na função crescente, a gente fala assim, é negativo até a raiz e positivo depois da raiz. Claro que na raiz é nulo, tá aí o nome zero da função. Então, se você tem uma função crescente, a sinalização ocorre dessa maneira, negativo até a raiz, nulo na raiz e positivo depois dela. Já se a função for decrescente, a coisa se inverte. A raiz é a mesma, menos B sobre A sempre. A coisa fica assim, positivo até a raiz, negativo depois dela e nulo na raiz. Então, crescente, negativo, nulo e positivo. Decrescente, positivo, nulo e negativo. Olha o exemplo. Se eu peço a você para sinalizar essa função aqui, f de x igual a 2x menos 1. Bom, o a aqui é 2, e 2 é positivo, logo essa função é crescente. Achando a raiz, ou seja, igualando 2x menos 1 a 0, isso aqui vai dar x igual a 1/2, correto? Então a raiz é 1 sobre 2. Significa que todos os valores até 1 sobre 2 deixam essa função aqui negativa. Todos os valores acima de 1 sobre 2 deixam essa função aqui positiva. E é óbvio que no 1 sobre 2 ela é nula, né? A função é nula. É fácil de você verificar isso, ó. Valores até 1 sobre 2. Vamos chutar o zero aqui. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Então, de fato, fica negativo. Valores acima de 1 sobre 2. Por exemplo, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Positivo. De fato, é positivo. Agora, quando a função é decrescente, como esse exemplo 2, repare que agora o coeficiente é menos 1 e menos 1 é negativo. Então, essa função é decrescente.
Apurando a raiz aqui, eu vou encontrar 2. Então, como é que fica o estudo de sinais dessa função? Positivo até 2 e negativo depois de 2. No 2 ele é nulo. Então, ó, se x é menor que 2, y é maior que 0. Se x é maior que 2, y é menor que 0. Pequeno teste. Se eu faço x igual a 3, vai dar negativo. Ó. X igual a 3. X maior que 2 dá negativo. E dá mesmo. Menos 3 mais 2 dá 1. Oh, perdão, dá menos 1. E se eu faço x menor que 2, por exemplo, x igual a 0, aí dá positivo. Menos 0 mais 2 dá 2. Tá certo? Então tá aí o exemplo daquilo que a gente mostrou. Isso vai ser importantíssimo nesse momento agora, quando a gente começa a resolver as inequações. Claro que não aquelas inequações do, eu costumo brincar, inequação de oitava série, não é isso. Que aquela continua resolvendo do mesmo jeito, igualzinho a equação. Aqui um exemplo aqui, 2x menos 6 maior ou igual a x mais 8, dá x maior ou igual a 14, sem problema nenhum, passou para lá, passou para cá. O único cuidado que eu tenho que ter é quando eu multiplico por menos 1, o sentido da desigualdade se inverte. Então, aqui, ó, passei x para cá, ficou menos 4x. Passei 7 para lá, ficou menos 16. Aí eu vou multiplicar por menos 1, o sentido da desigualdade fica invertido. É a única preocupação que eu tenho, essa chamada inequação de sétima série, oitava série. Aqui é a mesma coisa, 3x mais 12 menor que 8 menos 4x. Eu fiz aqui só uma propriedade aqui de você subtrair em ambos os membros 2 valores, a coisa não vai ter alteração. Repare, ó, tirando menos 3x e menos 3x, ficou 12 menor que 8 menos 7x. Isso é só para te mostrar essa propriedade. Ficou 4 menor do que menos 7x. Passo 7x para cá, passo 4 para lá, vai dar x menor que menos 7 quartos. Está correto? Bom, agora a gente já pode começar a falar da inequação produto. E aí é para isso que se estuda sinais, não é para resolver aquela inequação anterior. O que é uma inequação produto? Bom, o nome já está dizendo, é um produto de duas funções. Uma eu estou chamando de f de x, a outra eu estou chamando de g de x. F de x e g de x. Tá ok? A gente tem uma tentação natural aqui de fazer essa distributiva. É bobagem fazer isso. Inequação. Numa equação, tudo bem, dá para fazer. Você usa a Bhaskara posteriormente, sem problema nenhum. Agora, numa inequação, não. Se você fizer isso, você vai estar cometendo erro. Porque daqui a pouco vai aparecer 3 produtos aqui, você vai parar em terceiro grau e aí você vai ficar perdido. Então, o que eu faço? Já falei. Chama uma de f de x, chama outra de g de x e vamos estudar o sinal de cada uma delas. Repare. F de x, que é 2x mais 6, igual a 0 para achar a raiz. Achei a raiz que é menos 3. Isso aqui é crescente ou decrescente? Crescente. Então fica assim. Ó. Negativo até menos 3, positivo depois dela. Correto? A g de x, que é menos 3x mais 12, igual a 0, vai dar x igual a 4. 4 é a raiz e ela é decrescente. Então ficou assim, ó. Positivo até 4, negativo depois de 4. Tá certo? O que eu faço agora é o que a gente chama de quadrinho de sinais. Eu vou montar um quadrinho transportando essa sinalização que eu tenho nesse slide para o quadrinho. Repare, ó, chama a sua atenção. A primeira função, negativa até menos 3, depois positivo. Vamos lá no nosso quadrinho. Está aqui o quadrinho. O quadrinho deve ser colocado em ordem crescente, então menos 3 aqui, 4 aqui. Poderia colocar esse 4 aqui em cima sem problema nenhum. Eu até gosto mais. Isso aqui eu tirei do outro slide que veio assim, mas não tem problema. Então o que diz? Voltando, ó, diz isso, ó, negativo até menos 3, positivo depois. Então está aqui, ó, negativo até menos 3, positivo depois. Já a g de x
diz positivo até 4 e depois negativo. Vamos lá no nosso quadrinho. Positivo até 4 e depois negativo. Tá, e o que vai ficar então? Agora, num produto, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. O que a inequação queria? Vamos lá no início. Ela quer positivo, maior do que zero. Positivo é esse intervalo aqui. Ó. É esse intervalo aqui. Intervalo que vai de menos 3 até 4. Então, esse é o intervalo que define a minha inequação. Sai um parênteses aqui errado, esse parênteses aqui não tem não, tá? Então, qualquer número entre menos 3 e 4 soluciona a minha inequação. E soluciona mesmo. Vamos fazer um pequeno teste rapidamente. Ó. Entre menos 3 e 4, zero. Vê aí, zero. 0 mais 6 dá 6. Aqui, menos 3 vezes 0 dá 6, mais 12, 18. 6 mais 12, 18. 6 vezes 12, 72. 72 é muito maior que zero. Agora, se eu tiver um número acima de 4, não vai dar certo. Repare 5, ó, vou botar 5 aqui. 2 vezes 5, 10, mais 6, 16. Menos 15 mais 12 dá menos 3. Menos multiplicado por mais dá menos, que não é maior que zero. O último exemplo, eu chamo a sua atenção para essa aqui. Ó. São 3 funções, fx, gx, hx, maior ou igual a zero. 3 funções. O procedimento é exatamente o mesmo do anterior. Primeiro, igualo 3 a menos 2x a zero. Isso aqui é uma função decrescente. Achei como raiz 3 sobre 2. Então, a sinalização é essa aqui. Ó. Positivo até 3 sobre 2. Negativo depois de 3 sobre 2. A g de x. Acho a raiz que dá menos 1 sobre 4. Essa aqui já é crescente. Né? 4 é positivo, então é uma função crescente. Então é negativo até menos 1 quarto e depois positivo. 5x mais 3 igual a zero é h de x. Eu igual a zero, acho menos 3 sobre 5. Também é crescente, o coeficiente de x positivo. Então é uma decrescente e 2 crescentes. Negativo até menos 3 quintos, positivo depois. Legal, agora eu vou transportar tudo isso para o meu quadrinho. Organizei as raízes em ordem crescente, por isso que fica menos 3 sobre 5 primeiro, depois menos 1 sobre 4 e finalmente 3 sobre 2. E aí eu vou trazer, primeiramente, a sinalização de f de x, que diz o seguinte, olha, é positivo até 3 sobre 2 e depois negativo. Então vamos lá, positivo, 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 depois negativo. A g de x diz assim, é negativo até menos 1 quarto e depois positivo. Então está aqui, negativo até menos 1 quarto e depois positivo. E a h de x é negativo até menos 3 quintos e depois positivo. Então está aqui, negativo até menos 3 quintos, depois positivo. Pronto. Vê o que dá no produto. 2 negativos dá mais, com mais dá mais. 1 negativo dá menos, com mais dá menos. 3 positivos dá mais. 2 positivos dá mais, com menos dá menos. Então ficou esse intervalo positivo, esse também. O que eu vou ter então como solução final? Esse intervalo aqui, ó, de menos infinito a menos 3 quintos, e esse intervalo aqui, que vai de menos 1 quarto até 3 sobre 2. Então é isso, meus amigos. Nós temos aí a solução. Vou deixar algumas para você fazer, eu diria, aí no recesso, né, para depois, quando a gente voltar com inequação quociente, que ainda falta inequação quociente e inequação potência, né, só vimos inequação produto, para a gente encerrar, então, o estudo das inequações. Forte abraço a todos, boa prova e bom recesso para todos vocês.